Saí do táxi uniformizado, mochila na mão, com o coração pesado por 25 anos de silêncio. Antes de chegar à entrada, minha irmã Clary já estava ao telefone, chamando a polícia. O ar do final de setembro grudava na minha pele, fresco e denso com o cheiro de folhas úmidas. Parei na beira do portão de ferro que fechava a casa que eu um dia chamara de lar. Uma câmera de segurança zumbiu acima, inclinando-se ligeiramente, como se me reconhecesse. Esperei pelo clique da fechadura, pelo som de boas-vindas. Ninguém veio. O portão não se mexeu. Apertei o interfone. Um zumbido agudo atendeu, depois silêncio. Tentei novamente. Clary, minha voz falhou, enferrujada pelos anos. Sou eu. A porta da frente se abriu. Clary surgiu com um blazer sob medida e calças impecáveis, aguardando a propriedade em todos os seus detalhes. Ela estava parada no topo da escada, com o celular já no ouvido. Vou chamar a polícia, disse ela, estreitando os olhos como se eu fosse uma estranha. Tem alguém tentando entrar na propriedade. Diz ser da família. O choque me tirou o ar dos pulmões. Clary, o que você está fazendo? Esta não é mais a sua casa, ela disparou. Você se foi há décadas, Naomi. Não apareça aqui vestida assim, esperando alguma coisa. Apertei a mochila com mais força. Acabei de receber alta. Pensei, Deus, pensei que veria a mamãe, talvez o papai. Ela zombou. Você devia ter pensado neles antes de desaparecer por 25 anos. Nós seguimos em frente. Você não está no testamento. Você nem está na escritura. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer relatório de combate que eu já havia preenchido. Eu cresci nesta casa, eu disse, em voz baixa. Aquela árvore, apontei para o sicômoro que ainda raspava na janela do sótão, eu quebrei meu braço subindo nela. Sangrei no carpete que você provavelmente trocou. Clary cerrou o maxilar. Você sempre fez tudo girar em torno de você. Acha que um uniforme lhe dá o direito de simplesmente aparecer e esperar ser recebida como uma heroína? A viatura entrou na rua com uma lentidão agonizante, luzes azuis piscando, mas a sirene desligada. Meu estômago se revirou. 2 policiais saíram, um mais velho, o outro mal saído da academia. O mais velho congelou um pouco ao me ver. Naomi Ali perguntou. Senhora, a senhora acabou de sair. Certificada pelo Pentágono. Tenente-coronel, comando cibernético. Engoli em seco. Esta é a casa dos meus pais. O jovem oficial olhou para Clary, que cruzou os braços, triunfante. Esta propriedade pertence a Clary Bennett e Richard Ali. Não há registro legal de que Naomi Ali seja proprietária ou tenha direito de residência. Minha boca abriu e fechou. Espere. Richard Ali. Meu pai. Pisquei com força. Ele ainda está aqui. O rosto de Clary permaneceu esculpido em pedra. Ele se mudou para cá depois de vender a casa onde crescemos. Esta era do vovô. Eu a reformei legalmente. Não me importo com a parte legal, sussurrei. O que me importa é que tenha sido em casa. O policial pigarreou. Senhora, a menos que tenha um documento de identificação que comprove que está é a sua residência, teremos que pedir que se retire do local. Minhas mãos tremiam enquanto eu tateava em busca dos meus papéis de alta, mas até eu sabia que eles não importavam ali. Dei um passo para trás, depois outro, até minhas botas tocarem a beira da calçada. Não chorei quando tiraram minhas medalhas. Não chorei quando codifiquei numa tenda de hospital no Bahrein, mas chorei agora porque um lugar que me moldou se recusou a me reconhecer. Meu telefone vibrou. Agarrei-o com os dedos dormentes. Uma mensagem da mamãe, sem nome, apenas, você deveria voltar para a base. Não há nada aqui para você. Deixei o telefone cair. Através da névoa das minhas lágrimas, olhei para cima, através da janela, onde uma figura estava sentada na sala de estar. Meu pai. Ele não se moveu, não acenou, nem olhou para mim.
Olhei pela janela, a silhueta do meu pai estava sentada lá dentro, imóvel, recusando-se a olhar para mim uma única vez. Dormi no meu carro naquela noite, olhando para o contorno escuro da casa que deveria ter sido minha. Pela manhã, uma placa de vende-se já estava fixada no gramado. Não dormi muito. Meus olhos se recusavam a fechar. Cada rangido do vento, cada cintilação da luz da varanda, cada lembrança que se agarrava à silhueta daquela casa me mantinham preso no lugar, com o coração batendo num ritmo que eu não sentia desde meus primeiros deslocamentos. Aquele deveria ser meu porto seguro, minha herança, minha âncora. Agora era um campo de batalha. Entrei em um pequeno café na manhã seguinte, com os olhos turvos e exausto. Ruth Klein já estava lá, calça social passada, blazer escuro, um forte contraste com meu uniforme desbotado e a exaustão estampada em meu rosto. Não nos víamos desde a faculdade, mas ela me olhou como se o tempo não tivesse passado. Só isso quase me fez chorar. Vi o anúncio hoje de manhã, disse ela sem cumprimentar, virando o tablet para mim. Lá estava, minha casa anunciada pela Raven Holdings LLC. Olhei para a tela. Raven Holdings. Ela assentiu, sombria. E aqui está o problema. Há 3 meses, houve um registro de transferência de propriedade. Ela me passou uma cópia impressa. Meu nome estava na linha do vendedor. Só que aquela não era minha assinatura. Isso é falso, eu disse secamente, com uma pressão fria crescendo em meus olhos. Nunca assinei nada relacionado à venda daquela casa. Imaginei. Ruth abriu outro documento, este de um tabelião local. Testemunhado e carimbado por um sujeito que estava sob investigação no ano passado por falsificar declarações do DMV. Vou intimá-lo. Balancei a cabeça, incrédula. Então, eles venderam a casa deles e agora estão lavando a minha. Ela arqueou as sobrancelhas. O quê? Respirei fundo. Há 3 meses, eles se mudaram de casa. Disseram que era hora de um novo começo. Apareceram aqui. Clary disse que fazia mais sentido consolidar os bens da família. Meus pais, principalmente minha mãe, faziam questão de quão sentimental era a casa antiga. Mas eu não achava que eles estivessem falando desta casa. Ruth assentiu lentamente. Eles provavelmente usaram a Raven Holdings como proteção para evitar exposição legal. Quem quer que esteja por trás daquela empresa, aposto que o marido da sua irmã está envolvido. Meu estômago se revirou. Brian. Ruth fez uma cara séria. Ele trabalha com logística internacional, não é? Sim, e eles estão guardando suprimentos no porão. Pesquei. O quê? Ela apontou para uma nota em seu arquivo. A concessionária municipal mostra um pico no consumo de energia no imóvel, como se algo estivesse sendo refrigerado. Mas nenhuma licença para reforma ou uso comercial foi solicitada. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Um e-mail da minha mãe. Eu não queria ler, mas li. Naomi, isso não é traição. É praticidade. Você nunca morou aqui. Nós moramos, e você nunca está por perto. Com amor, mãe. Aquilo me atingiu com mais força do que eu esperava, como se ela estivesse justificando o roubo com indiferença maternal. Preciso ter acesso àquela casa, murmurei. Não só para pegá-la de volta. Quero saber o que tem lá dentro. Ruth hesitou. Isso pode ser perigoso, Naomi. Se eles estão usando a casa para algo ilegal, eu não vou desistir. Ela assentiu uma vez. Então, vamos começar com um analista forense de documentos. Vou entrar com um pedido de liminar para congelar o título. E, Naomi, você precisa ter cuidado. Pessoas que falsificam escrituras e cometem fraude não têm medo de cruzar os limites da lei. O resto do dia passou em ligações tensas e reuniões silenciosas. Voltei para o meu carro tarde da noite, sem saber se estava mais irritado ou entorpecido. Estacionei no fim do quarteirão, determinado a ficar por perto para observar. O ar ainda estava quente, abafado,
como se a Virgínia ainda não tivesse aceitado o outono. Notei o homem parado do outro lado da rua pouco depois das 10h45. Ele não olhou para mim, mas ficou parado perto do poste da esquina. Quando ele saiu, não pensei em nada até ver o pedaço de papel preso sob o meu limpador de para-brisa. Não estava dobrado, apenas achatado, como um aviso ou um teste. Se você for a verdadeira Naomi, me encontre no beco 7, às 23 horas. Venha sozinha. Olhei para o caminho sinuoso que levava aos fundos da antiga padaria, do outro lado do quarteirão. Eu tinha 10 minutos. Não hesitei. Pena de morte. Um vizinho me entregou um pedaço de papel dobrado. Se você for a verdadeira Naomi, me encontre no beco 7, às 23h. Disseram que você ficou mentalmente instável depois do combate, sussurrou o vizinho. Mas eu vi como o marido da sua irmã traz homens aqui à noite. A voz do homem era baixa, áspera e urgente. Seu nome era Ethan, 40 e poucos anos, rosto envelhecido, ex-fuzileiro naval que virou mecânico. Ficamos à sombra de um velho poste de luz na beira do beco atrás da propriedade. Uma cerca de arame nos separava do armazém transformado em depósito atrás do que antes era a casa do meu avô. Dizem que você é perigosa, Naomi, murmurou ele. Mas, se quer saber, o que está acontecendo naquele prédio é perigoso. Meus dedos se fecharam na barra da minha jaqueta, onde o pequeno gravador estava no bolso interno. Examinei o beco. Nenhuma câmera de segurança, nenhum olho, mas silêncio demais. Como assim? Perguntei. Já vi homens descarregando caixotes de vans pretas. As placas somem antes mesmo de eles chegarem. Não ficam lá por muito tempo. O marido da sua irmã está lá toda semana, sempre de luvas, sem dizer uma palavra aos vizinhos. Lembrei-me da última coisa que Brian me disse no dia do funeral do meu avô. Você deveria se limitar a lugares com armas, tenente. Este não é mais o seu território. Aquele tom presunçoso, aquele desprezo. Talvez ele estivesse certo, mas eu sabia observar, sabia esperar. Naquela noite, voltei para o beco sozinho, vestido de preto, com a câmera presa ao colarinho e o gravador ao vivo. Agachei-me atrás da cerca meio queimada perto do estacionamento. A meia-noite chegou com um ronco baixo dos motores. 2 caminhonetes pretas chegaram sem faróis. Prendi a respiração. 4 homens também saíram. Não reconheci um, claramente armado. O outro usava um boné abaixado e carregava uma prancheta. Então chegou Brian. Seu andar era confiante, relaxado, como se fosse apenas mais uma noite de terça-feira. Ele não falou muito, apenas apontou para a porta dos fundos da casa. O grupo se movia com facilidade, caixas descarregadas, mãos enluvadas, tudo eficiente. Ruth tinha razão. Não se tratava apenas de uma ocupação. Era algo organizado. Então, algo inesperado. Brian entrou no antigo armazém. Aproximei-me sorrateiramente, com cuidado para não tocar no cascalho solto sob meus pés. Posicionei o pequeno gravador de áudio perto de uma abertura de ventilação rachada, com o microfone virado para a área de carga. Lá de dentro, vozes se infiltravam, abafadas demais para serem ouvidas, mas então uma delas se destacou, mais ríspida que as demais. Se aquela policial descobrir, corte a gravata. Sem aviso. Fiquei paralisada. A voz era familiar, grave, deliberada. Meu pai. Minha garganta se apertou. Repassei mentalmente só para ter certeza. Aquele sotaque profundo da Virgínia, aquela frase. Eu não o ouvia falar diretamente comigo há anos. E agora eu o ouvia planejando me apagar. Recuei lentamente, me escondendo atrás da cerca, com as mãos tremendo. Agarrei o gravador como se pudesse queimar minha palma. De volta ao carro, reproduzi o áudio novamente, aprimorando-o cuidadosamente, prestando atenção em cada sílaba. As vozes eram vagas, exceto a dele. Aquele verso ficou ecoando na minha cabeça. Eu não dormia. Ao nascer do sol, dei a volta no quarteirão novamente e voltei para o beco. Mas quando cheguei à saída de ar, meu gravador havia sumido.
Alguém estivera lá. Alguém sabia. O pânico inundou minhas entranhas, espesso e metálico. Meu disfarce estava vacilando. Eu precisava me mexer rápido antes que a janela se fechasse com força. Dirigi até um restaurante próximo para me recompor, com o coração disparado. Eu nem estava na metade do meu café quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. A mensagem dizia: "Você está brincando com fogo. Tenho seu relatório psicológico militar. Quer ver o que ele diz sobre você?" Cliffhanger. Uma mensagem apareceu no meu telefone: "Você está brincando com fogo. Tenho seu relatório psicológico militar." Meu pai me encontrou no estacionamento. Ele não me abraçou. Nem me olhou nos olhos. Ele disse: "Você mudou, e não para melhor." O vento aumentou antes dele. Ele estava parado ao lado de seu sedã azul marinho, com o casaco impecável fechado até a gola, o chapéu puxado para baixo, como se estivesse se protegendo de ser reconhecido. Mas não era a chuva que ele temia. Era eu. Reconheci a distância em seus olhos, a rigidez em sua postura. Ele havia ensaiado aquela reunião, preparado-a como uma transação comercial, fria, limpa, eficiente. Parei a 2 passos de distância. "Por que você está fazendo isso?" Ele não hesitou. "Você voltou diferente." Engoli em seco. Servi este país por 25 anos e, nesses 25 anos, você se tornou alguém que não reconheço. A frase me atingiu como um tiro de fuzil. Eu tinha imaginado aquele momento de 1000 maneiras diferentes, ele dizendo que estava orgulhoso, até mesmo reconhecendo discretamente o trabalho que eu havia feito. Nunca imaginei indiferença. "Quero a verdade sobre a casa", eu disse, em voz baixa, mas firme. "Você sabia o que o vovô me deixou. Você testemunhou a assinatura." Ele mudou de posição. Aquele documento estava desatualizado. As circunstâncias mudaram. O suficiente para falsificar meu nome? O suficiente para escondê-lo sob uma empresa de fachada? Aproximei-me. "Tenho áudio." Ouvi sua voz. "Você disse que se eu descobrisse, cortaria o vínculo." Ele finalmente se virou para mim, com os olhos mais frios do que eu me lembrava. Eu falei sério. "Tentamos proteger o nome da família. Seu retorno põe em risco tudo o que construímos. Sua irmã faz parte de uma empresa respeitada. Você mora num carro porque vendeu minha casa." Ele não respondeu, apenas olhou para o SUV preto estacionado do outro lado do estacionamento. "Não tenho vergonha do que fiz", eu disse. "Mas você tem." "De mim." "É disso que se trata." Ele deu um passo para trás, ajeitando os punhos como se estivesse tirando a sujeira. "Você não é mais um de nós." As palavras não ecoaram. Elas pousaram e permaneceram. Ele se virou, caminhou até o SUV, e o motorista saiu para abrir a porta. Reconheci o homem imediatamente, o mesmo que ajudara a descarregar caixas no armazém. Careca, relógio prateado, sempre calado. Eles partiram sem dizer mais nada. Fiquei sozinho na chuva. Começou como uma garoa, depois ficou mais forte, encharcando minhas mangas, minha gola, minha alma. Não havia reconciliação esperando nesta história, apenas a verdade. E isso era mais frio do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado de uniforme. Voltei para o carro, com o peito apertado, a garganta ardendo, cada respiração uma discussão silenciosa que eu não conseguia vencer. Não chorei, mas encontrei um envelope preso embaixo do limpador de para-brisa. Não era oficial, apenas uma simples capa de papel pardo lacrada com fita adesiva. Entrei, acendi a luz da cabine e abri com as mãos trêmulas. Lá dentro, havia uma fotocópia do testamento original do meu avô, meu nome, o endereço do imóvel, tudo inalterado. As datas das assinaturas correspondiam à cópia que eu havia guardado em um arquivo criptografado anos atrás. Sem cláusula de transferência, sem condição de venda. Era hermético. Uma nota manuscrita estava grampeada no topo: "Autentiquei este documento naquele dia." Sei que o falsificaram depois.
Olhei para ele, com o coração disparado. Prova. A primeira rachadura na narrativa deles. Examinei-o novamente, tirei uma foto e enviei para Ruth por mensagem de texto com uma única linha: isso muda tudo. Pena de morte. Uma nota escrita à mão foi grampeada no topo: autentiquei este documento naquele dia. Sei que o falsificaram depois. A escritura foi falsificada, mas o nome de Brian apareceu em um antigo caso do FBI, selado até então. Sentei-me no canto do meu imóvel alugado temporariamente, colchão sem nada, uma cadeira, sem cortinas, iluminado apenas pela luz azul do meu laptop. Lá fora, o vento noturno sacudia o revestimento solto. Lá dentro, meu estômago embrulhava enquanto eu olhava para o relatório que Isaac acabará de enviar. Entrei em contato horas antes, encaminhando a escritura original e o testamento digitalizado, juntamente com a trilha corporativa que Ruth começara a descobrir. Ele respondeu quase instantaneamente: lembro-me da Raven Holdings. Ele escreveu: nós os identificamos como uma empresa de fachada durante uma investigação de contra-inteligência em 2012, envolvendo lavagem de dinheiro sujo por meio de contratos fraudulentos, mas fomos instruídos a recuar. O caso foi arquivado. Agora, o nome Brian Kenny me encarava, listado em logística de consultoria no apêndice daquele mesmo arquivo. Fiquei paralisado. Clary sempre insistiu que Brian salvou a família do colapso. Ele reconstruiu o negócio do papai. Sem ele, teríamos perdido tudo. Não é de se espantar que ela o tenha protegido com tanta ferocidade. Mas reconstruir com o quê? Dinheiro sujo? Abri o próximo PDF de Ruth, registros de transações vinculados às empresas de fachada que alugavam o armazém. Ela os havia rastreado até 3 entidades, cada uma registrada em Nevada com nomes diferentes, mas o dinheiro fluía para um único destino: a conta particular de Clary. Mais de $500 mil transferidos nos últimos 18 meses. Cerrei os dentes e abri o contrato de locação, encontrando o nome do administrador do imóvel. Não precisei ler além da primeira linha. A assinatura do meu pai, em negrito e inclinada, estava bem ali. Supervisor de uso do solo. Ele tinha assinado, então todos estavam lá. Todos os 3. Fiz um levantamento de antecedentes da Raven Holdings por meio do portal privado de informações ao qual Isaac ainda tinha acesso. As tags eram contundentes: cobertura confidencial de empreiteiro, suspeita de funil financeiro, apropriação indébita de ativos domésticos. Isaac pingou novamente: tem certeza de que está pronto para isso? Se você se mexer, eles vão revidar. Eu respondi sem hesitar: não estou recuando. Não estou lutando apenas por uma casa. Estou lutando para expor o que eles fizeram e quem eles ainda estão prejudicando. Liguei para Ruth. Ela atendeu imediatamente. Tem os nomes dos empreiteiros, o roteamento bancário, o contrato de locação assinado. Tudo se conecta, e a falsificação confere. Minha assinatura foi copiada de uma declaração de imposto de renda de 2017, autenticada por uma mulher que não tem carteira de habilitação desde 2020. Já verifiquei. Ruth ficou em silêncio por um momento. Então, entraremos com um processo por fraude, conspiração criminosa, adulteração de título de propriedade imobiliária e possivelmente extorsão federal, se a conexão com a Raven Holdings for mantida. Ela aguenta. Pela primeira vez desde que voltei, me senti firme, não com raiva, não quebrada, concentrada. Eles me apagaram, eu disse. Mas agora eu os encontrei no papel, em arquivos criminais, em assinaturas que eles esqueceram de esconder. Minha caixa de entrada apitou. Um vazamento. Assunto: urgente. Ela está investigando. Era um e-mail interno enviado entre 2 endereços da Raven Holdings. Alguém o havia encaminhado anonimamente. Ela começou a ligar os pontos. Limpar a casa antes do dia 16. Bloquear as contas da Clá. A garota alha persistente. Li 2 vezes. Eles sabiam. Já estavam tentando apagar o rastro de novo. Cliffhanger, um e-mail interno vazou. Ela começou a ligar os pontos. Limpar a casa antes do dia 16. Eu estava no portão novamente, desta vez de uniforme, condecorado com honrarias.
Mas ao meu lado estava alguém mais poderoso do que medalhas, meu advogado. Ruth ajustou a alça da sua maleta de couro enquanto esperávamos no balcão da prefeitura de Fairfax. A luz do sol entrava pelas janelas altas, mas a tensão entre nós e o funcionário do cartório era densa como cimento. A atendente digitou no teclado, os olhos percorrendo a tela. Esta escritura está ativa, disse ela, quase casualmente demais. Ruth não hesitou. É exatamente por isso que estamos aqui. Estamos entrando com uma petição para obter a liminar imediata de todas as transferências com base em provas convincentes de falsificação e fraude. Deslizei para frente a pasta que Ruth havia preparado, uma análise detalhada das inconsistências nas assinaturas, a cronologia do falso tabelião e os rastros de contas suspeitas. No topo da pilha estava a escritura original verificada do testamento do meu avô. Os olhos da mulher se arregalaram. Ela olhou para Ruth e depois para mim. Tenente-Coronel Ali, eu disse suavemente. Aposentado. Eu cresci naquela casa. Ao meio-dia, tínhamos uma confirmação carimbada. O cartório havia decretado uma suspensão temporária de todas as transações relacionadas à propriedade, aguardando uma investigação mais aprofundada. Não era tudo, mas era um começo. Um limite. O caminho até a casa foi surreal. Desta vez, não estacionamos do outro lado da rua nem nos escondemos nas sombras. Entramos direto na garagem. O Lexus da Clary já estava lá. A caminhonete do Brian também. Ruth ajeitou o casaco, tirou o envelope oficial com a liminar e me entregou. Vamos entregá-lo a ela juntos. Toquei a campainha. Clary atendeu, os lábios já curvados naquele sorriso polido e performático, até ver meu uniforme. Então, viu Ruth. A cor desapareceu do seu rosto. Estamos aqui para lhe entregar uma liminar, disse Ruth secamente, entregando o envelope. Com efeito imediato, qualquer transferência, arrendamento ou modificação do imóvel está suspensa. Você foi notificado. As mãos de Clary tremiam ao pegar os papéis. O que é isso? Alguma piada, sibilou ela. Brian apareceu atrás dela, lento e deliberado. Você quer mesmo seguir esse caminho, Naomi, disse ele, com a voz rouca como cascalho embebido em óleo. Você não sabe com quem está lutando. Encontrei seu olhar, calmo, controlado. Eu trabalhava em investigações internas no Pentágono, eu disse. Já vi homens como você, os vejo blefando, ameaçando e depois desistindo. Seus olhos se estreitaram. Por um instante, apenas um suspiro, eu vi, medo. Não de mim, talvez, mas de algo se desfazendo. Clary gaguejou, você não pode fazer isso. Você nem é a dona legítima. Ruth interrompeu. É isso que pretendemos provar no tribunal. Brian deu um passo à frente. Isso é assédio. Você está assediando minha família. Ruth lançou-lhe um olhar severo. E fraude é crime. Viramos e saímos. A batida da porta atrás de nós foi mais alta do que eu esperava, como o último ato de uma peça que já tinha se prolongado demais. No carro, Ruth olhou para mim. Eles vão revidar, Naomi. Você está pronta? Penhasco, Ruth olhou para mim. Eles vão contra-atacar. Você está pronta? O que eles não sabiam, eu tinha acesso a ferramentas que eles nem imaginavam. Perícia digital, cadeia de custódia, metadados e alguns amigos que me deviam favores. O zumbido suave do meu laptop preencheu o apartamento silencioso enquanto eu me debruçava sobre um segundo monitor, com os olhos percorrendo migalhas digitais deixadas por pessoas que se achavam mais inteligentes que o sistema. O brilho da tela iluminava as pilhas de documentos no balcão da minha cozinha, sobrepostas em um caos organizado que só eu conseguia decifrar. Era quase meia-noite. Eu não dormia direito há dias, mas dormir não importava. Não quando eu estava tão perto. Entrei na sala segura do Zoom. Isaac apareceu primeiro, com os olhos cansados e o cap da marinha ainda no rosto, apesar da hora. Então Kayla entrou.
Ela sempre preferira o anonimato, um fundo desfocado e a voz modulada o suficiente para evitar o rastreamento por inteligência artificial. Recebi seu pacote, disse Kayla sem rodeios. Bem criptografado, mas vamos ver o que os mentirosos deixaram para trás. Enviei um arquivo zip com capturas de tela em PDF e um recibo de transferência bancária particularmente suspeito. Kayla assobiou. Alguém andou ocupado lavando dinheiro. Siga o IP, eu disse. É tudo o que preciso. Ela começou a analisar cabeçalhos, executar scripts, digitando como uma sinfonia de exposição. Enquanto isso, Isaac se aproximou da câmera. Eu analisei o nome da empresa que você enviou, Maritech Solutions. Você não vai gostar disso. Ele enviou um relatório redigido de um arquivo interno do Departamento de Defesa. Em 2016, a Maritech fez uma licitação para um contrato de fornecimento, equipamento de camuflagem, peças de rádio. Eles apresentaram relatórios de conformidade falsificados. O caso foi encerrado quando alguém lá em cima mexeu os pauzinhos. Deixa eu adivinhar, eu disse secamente. Sem condenação, sem penalidade. Correto. Mas adivinhe quem aparece no conselho de administração? Brian Whitmore. Fiquei olhando para o nome. Durante todo esse tempo, Clary disse que ele era quem mantinha a família estável. Ela nunca disse como. Kayla interrompeu. Isolei uma assinatura digital daquela transferência financeira que você enviou. A VPN que eles usaram não é limpa. A maioria dos amadores presume que eles estão seguros, mas há um vazamento de DNS. Esse IP leva a um modem residencial, na área de Fairfax, registrado em nome de Clary Ali. Senti um arrepio na espinha. Então, eles estão desviando dinheiro da casa. Exatamente. E veja só, acrescentou Kayla. Uma das ordens de compra encaminhadas pelo sistema da Maritech corresponde a um número de lote vinculado a um lote de drones de vigilância que sinalizamos anos atrás, durante sua missão. Você ainda estava no Golfo, certo? Minha mente voltou. Aquele caso nunca foi resolvido. Metade do equipamento desapareceu após a auditoria. Alguém o encobriu. Agora parecia que os fantasmas do meu passado estavam atravessando a linha do tempo, convergindo aqui e agora. Quero uma cadeia de evidências, eu disse. Cada login, cada IP, cada transação que eles manipularam. Isso não é só fraude. É apropriação indébita de nível militar. Isaac assentiu. Vou consultar as referências cruzadas de compras do Dude. Isso pode desencadear uma revisão federal se chegar aos ouvidos certos. A tela de Kayla piscou, seu rosto se contraindo de tensão. Naomi, disse ela cuidadosamente, sua caixa de entrada foi acessada às 20h42 de um dispositivo desconhecido. Fiquei paralisada. Você está dizendo que fui hackeada? Estou dizendo que alguém está tentando esconder seus rastros, e você acabou de acender o radar dele. Cliffhanger, Kayla me avisou, estão rastreando sua localização de novo. Alguém invadiu seu e-mail hoje à noite. A carta chegou em um envelope simples. Uma ordem de cessar e desistir. Mas eu já havia enviado meu relatório ao gabinete do inspetor-geral. Era fino, fino demais para conter o peso da culpa que carregavam, mas gritava desespero. O envelope estava na mesa da minha cozinha, ao lado de uma caneca fumegante de café preto, com o endereço do remetente cuidadosamente digitado, estéril e presunçoso, Raven Holdings Legal Affairs. Nem me dei ao trabalho de abrir. Em vez disso, voltei-me para o envelope que havia deixado na manhã anterior, correio prioritário, certificado, assinado na entrega. Lá dentro havia cópias de transferências bancárias, escrituras falsificadas, cadeias de metadados, transcrições de áudio e uma declaração juramentada detalhando como minha identidade havia sido usada para garantir acesso a contratos restritos. Cada página era numerada, marcada com marca d'água e encadernada pela única coisa com a qual nenhum deles contava: um soldado que sabia como construir um caso do zero. O gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa não agiu rapidamente, mas quando agiu, foi um estrondo.
Mais tarde naquela noite, recebi a resposta automática: seu relatório foi recebido e atribuído a um responsável pela análise preliminar. O acompanhamento será comunicado por meio de um canal seguro. Li a frase 3 vezes, deixando-a cravar-se na medula dos meus ossos. Nada mais de sussurros nas sombras. Nada mais de segredos entre familiares. Aquilo agora era federal. Ruth ligou quando eu terminei de ler a resposta. Eles vão querer uma comparação completa da renda conhecida da Clary com as transferências recebidas. Você pode conseguir isso com a Kayla? Eu já perguntei a ela, eu disse. Ela está juntando as declarações do IRS do ano passado e cruzando-as com transferências sinalizadas de empresas de fachada. Precisaremos de uma intimação eventualmente. Deixe que eu cuido disso, respondeu Ruth. Só tome cuidado para que nada aconteça com você enquanto isso. Dei um sorriso sombrio. Eles teriam que se esforçar mais do que um envelope. Mas em outro lugar, alguém estava se desfazendo. Não ouvi em primeira mão, mas depois descobri por Ruth, que ouviu de um escrivão do tribunal que almoçou com alguém no escritório de zoneamento. Clary tinha enlouquecido. Aparentemente, ela descobriu a denúncia federal em questão de horas. Seja por um alerta de conformidade do banco ou por uma ligação desesperada do Brian, ela sabia que eu tinha passado despercebida para eles, e não reagiu bem. Ao meio-dia, Clary apareceu no escritório de Ruth, sem avisar, sem ser convidada e desequilibrada. Você acha que isso vai ajudá-la? Sibilou ela. Ela vai nos arrastar para o fundo do poço, inclusive o próprio pai? Ruth permaneceu calma e profissional. Entregou-lhe uma cópia da carta de cessação e desistência que eu receberá e disse calmamente: talvez seja interessante avisar ao seu advogado que intimidar um denunciante federal é crime. Clary saiu furiosa, mas não sem antes lançar uma última ameaça por cima do ombro. Isso não acabou. Não, pensei, sentado no meu apartamento, observando a chuva bater na janela. Não tinha acabado. Estava apenas começando. Naquela noite, Ruth apareceu com 2 pastas, extratos bancários de Clary e Brian. Os valores eram impressionantes. O salário declarado de Clary como coordenadora de uma organização sem fins lucrativos não correspondia nem perto dos depósitos. E Brian, houve 3 transferências de uma conta fantasma vinculada à Maritech Solutions, todas depositadas na mesma semana em que a escritura falsificada foi processada. Olhei para os números, balançando a cabeça. Eles agiram rápido, eu disse. Eles tinham um cronograma. Não foi desespero. Foi coordenado. Eles subestimaram você, disse Ruth. Olhei para ela, calmo, mas decidido. Sempre fizeram isso. O telefone vibrou, uma mensagem de voz de um número desconhecido. Coloquei no viva voz. Era Clary, com a voz trêmula e irregular. Naomi, por favor, vamos nos encontrar. Só conversar. Isso não precisa ir mais longe. Ainda somos uma família. Terminei a mensagem antes que ela terminasse. Não estou aqui para conversar, disse a Ruth. Estou aqui para calá-los. Cliffhanger. Clary então sussurrou para nossa mãe: se Naomi revelar isso, ele será o primeiro a ir para a prisão. Clary me excluiu da árvore genealógica. Adicionei o nome dela a um inquérito federal. O elevador zumbia enquanto subia em direção ao 7º andar do gabinete do procurador dos Estados Unidos em Arlington. Fiquei ao lado de Ruth, meu reflexo quase irreconhecível nas portas de metal escovado, não por causa das minhas roupas, eu ainda estava de blazer e calça social, mas por causa do que eu carregava lá dentro. Pela primeira vez, não era um uniforme ou um distintivo. Era conhecimento, influência, provas. Fomos conduzidos a uma sala de conferências com paredes de vidro por um paralegal com uma expressão impassível. Lá dentro, o promotor federal já aguardava, Matthew Cruz, procurador adjunto dos Estados Unidos para a Virgínia do Norte. Seu aperto de mão foi firme, mas não performático. Seus olhos não se moveram quando Ruth pousou a pasta abarrotada de documentos. Senhora Ali, começou ele, obrigado por vir. Analisamos o material submetido ao gabinete do inspetor-geral.
Acreditamos que uma investigação criminal formal se justifica. Ouvir isso em voz alta deu um novo peso a tudo: as escrituras falsificadas, as transferências bancárias, as imagens de vigilância e, o mais condenável de tudo, os contratos fraudulentos vinculados à Raven Holdings e à Maritech, ambos rastreados até Clara e Brian. Falei com cuidado, controlando a respiração como já fizera em centenas de interrogatórios anteriores. Eles usaram minhas credenciais de baixa para obter acesso a processos de licitação federais. Usaram a casa do meu avô como um ponto de referência discreto. Nunca imaginaram que alguém voltaria para verificar. Ruth acrescentou: também temos a confirmação preliminar de que o Sr. Ali, pai de Naomi, atuou como procurador em transferências de propriedade para mascarar conflito de interesses. Isso pode ser qualificado como conspiração para fraudar. Cruz abriu uma pasta de couro. Com base no que recebemos, estamos emitindo intimações federais para Brian Whitmore, Clary Ali e William Ali. Eles serão obrigados a depor em uma audiência preliminar fechada daqui a 2 semanas. Inclinei-me para a frente. Quero permanecer anônimo até lá. Sem divulgações públicas, sem vazamentos para a mídia ou autoridades locais. Eles já tentaram me intimidar. Vamos registrar seu depoimento sob proteção, disse Cruz, mas fique atento. Uma vez que as acusações formais forem apresentadas, o anonimato não será garantido. Tudo bem, eu disse. Até lá, quero ser eu quem vai falar em voz alta. Do lado de fora da janela, eu podia ver o Potomac, plácido e cinzento, a calmaria antes da mudança da correnteza. Naquela tarde, esperei com Ruth no saguão da Fundação Sem Fins Lucrativos de Clary. O folheto seria entregue pessoalmente. Ela não sabia que estávamos observando do outro lado do átrio. Clary entrou, saltos altos e um sorriso radiante demais para a recepcionista. Levou menos de 1 minuto. Um oficial federal se adiantou, entregou-lhe um envelope e disse as palavras que esperávamos ouvir há semanas: você está sendo intimada sob intimação federal por suposta participação em conspiração e fraude. A recepcionista engasgou. Os telefones congelaram no meio da rolagem. O sorriso de Clary se desfez. Sua mão tremia ao pegar o envelope. Ela se virou, os olhos percorrendo o saguão. E por um instante, pensei que ela me visse, mas não. Eu estava atrás de um espelho, observando o império que ela havia construído em silêncio começar a ruir. Mais tarde naquela noite, Ruth e eu saímos do prédio federal depois de finalizar a papelada. O ar cheirava aos primeiros sinais da primavera: concreto molhado, pólen, tensão. Raramente vi um caso evoluir tão rápido, murmurou Ruth. Eles sabem que estão expostos, eu disse. Ótimo. Deveriam estar com medo. Ao chegarmos ao estacionamento, reduzi a velocidade. Um sedã preto estava parado do outro lado da rua, vidros escuros, motor ligado, placa indisponível daquele ângulo. Tempo suficiente para eu ficar observando. Tempo suficiente para ter certeza de que eu notei. Pena, Naomi saiu do tribunal. Alguém observava de um carro preto do outro lado da rua. As paredes que roubaram de mim agora são testemunhas silenciosas no tribunal. E a mulher que chamaram de instável é ela quem está testemunhando. O tribunal estava muito frio, com luzes brancas no teto, paredes claras, bancos de aço que zumbiam quando eu me mexia. Fiquei atrás da mesa das testemunhas, com a mão direita erguida, o juramento preso na minha garganta como uma lixa. Não tremi, mas me lembrei do dia em que meu avô me entregou as chaves da casa. Do dia em que cheguei em casa e encontrei meu nome apagado. Da noite em que ouvi a voz do meu pai, envolta em sombras, conspirando pelas minhas costas. Agora eu estava ali, não como a filha que havia sido rejeitada, mas como uma policial condecorada, uma analista de segurança cibernética com histórico de idoneidade e, mais importante, uma autora apoiada pela acusação federal. O promotor começou: Senhora Ali, por favor, descreva o que foi feito com sua propriedade. Encontrei seus olhos e então me virei para o banco. Eles falsificaram minha assinatura em uma escritura de transferência de propriedade ancestral. Alteraram registros bancários,
canalizaram dinheiro por meio de contas no exterior disfarçadas de fundos de organizações sem fins lucrativos e usaram minhas credenciais de dispensa militar para me candidatar a contratos federais aos quais não tinham acesso legal. Ele assentiu. Você consentiu com alguma coisa disso? Não, eu disse, com a voz firme. Uma fotografia da escritura com a assinatura falsificada apareceu. Uma captura de tela dos registros de IP que Kayla havia rastreado até a rede doméstica de Clary. Arquivos de áudio com a voz do meu pai, discreta, mas distinta, combinando entregas noturnas para o armazém atrás da minha casa. E então vieram os documentos financeiros, transferências bancárias da Raven Holdings para empresas de fachada em nome de Clary, outra para Maritech Solutions de Brian, quantias grandes demais para ajudar a família. Clary permaneceu imóvel, o rosto pálido sob o rímel. Brian se inclinou para a frente, com o maxilar cerrado, sussurrando com urgência para o advogado. Meu pai nem piscou. A defesa tentou. O advogado de Brian se opôs à admissibilidade de imagens de vigilância obtidas sem meios legais. Ruth interveio com uma declaração assinada por nosso especialista digital, cadeia de custódia de dados intacta, sem adulteração, com registro de data e hora. O advogado de Clary tentou distorcer a narrativa. Minha cliente agiu sob a impressão de que Naomi havia renunciado à posse da casa. Foi um mal-entendido familiar. Inclinei-me para o microfone. Um mal-entendido não envolve credenciais roubadas, assinaturas falsificadas e uso de infraestrutura federal para licitações ilegais. O golpe final veio quando o promotor mostrou uma cópia física do contrato de licitação, completo com meus antigos códigos de autorização e o nome de Brian na declaração. Parecia que ele ia fugir. Então o promotor se virou para meu pai. Senhor Ali, o senhor pode explicar a origem dos $320 mil que o senhor transferiu para Maritech? Silêncio. Ele olhou para o chão, depois para Clary e, finalmente, para mim. Mas eu não era mais filha dele. Eu era uma testemunha federal com tudo a perder e nada mais a proteger. A voz do promotor era calma. Na sua opinião, senhora Ali, isso constitui uma conspiração deliberada? Sim, eu disse. Não se tratava apenas de uma casa. Tratava-se de poder, controle e silenciar alguém que eles achavam que não voltaria. Ele assentiu uma vez e então se virou para o juiz. Para encerrar, meritíssimo, os réus não fraudaram simplesmente um veterano. Eles minaram a integridade da confiança pública, usaram sistemas federais para ganho pessoal e orquestraram uma tentativa coordenada de apagar a responsabilização. Estas não são disputas familiares. São crimes federais. O tribunal expirou. Em algum lugar atrás de mim, canetas rabiscavam em blocos de notas, repórteres finalmente autorizados a testemunhar o caso. Eu podia ouvir o barulho de chaves, sentir o cheiro da tinta das provas impressas. Senti todos os olhares se voltarem para mim quando o juiz encerrou a audiência. Levantei-me lentamente, desci da plataforma e juntei minhas coisas. Minhas palmas suavam. Disse a mim mesma que era adrenalina, não tristeza. Lá fora, caminhei em meio à multidão de fotógrafos e perguntas, ignorando os flashes. Ruth permaneceu por perto. Ela não falou nada. Eu também não. Só quando cheguei à beira da calçada e a vi. Minha mãe, parada sob uma árvore, com as mãos entrelaçadas como em oração. Sua boca tremia, mas nenhuma palavra saía. Seus olhos estavam vermelhos. Ela não dizia nada havia anos, nenhuma carta, nenhum telefonema. Mas agora ela estava ali, e eu, que já havia enfrentado zonas de guerra e tribunais, sentia minhas mãos tremendo. Suspense. Naomi saiu, com a mão tremendo, quando viu sua mãe parada em silêncio, com os olhos vermelhos. Pela primeira vez em anos, todos os assentos do tribunal estavam ocupados, não para me ver fracassar, mas para ouvir a verdade. O Tribunal Federal de Alexandria nunca pareceu tão cheio. Fileiras e mais fileiras de observadores permaneciam sentados em silêncio tenso, alguns de terno, outros de uniforme e outros com rostos marcados por anos que refletiam o meu. Câmeras da CESPAN estavam discretamente escondidas nos cantos.
Eu podia sentir cada lente em mim ao dar um passo à frente. Vesti meu uniforme, não apenas por merecê-lo, mas porque era a única armadura que me restava. Minhas medalhas eram reais. Meu serviço era real. E hoje, eu deixaria essa verdade falar mais alto do que qualquer escritura forjada ou mentira sussurrada. Senhora Ali, começou o promotor, pode prosseguir com seu depoimento completo para o tribunal. Respirei fundo, como se estivesse descascando correntes enferrujadas. Meu nome é Naomi Ali. Servi por mais de 20 anos na Força-Tarefa de Segurança Cibernética do Departamento de Defesa. Eu tinha autorização de alto nível. Voltei para casa com honra, esperando apenas silêncio. Em vez disso, fui apagada. Um murmúrio percorreu os bancos. Meu nome foi removido do testamento da minha família, da casa deles, da história deles. Falsificaram assinaturas, lavaram dinheiro, usaram minha identidade para acessar contratos militares. Fizeram isso com a aprovação do meu pai. Fizeram isso enquanto me chamavam de instável, perigosa, irrelevante. Agora, ofega. O promotor reproduziu o arquivo de áudio. A voz de Clary ecoou pelos alto-falantes. Ela é apenas uma soldado desempregada agarrada a medalhas que não importam mais. Ninguém se moveu. Um veterano perto do fundo, um homem com uma jaqueta desbotada da marinha, balançou a cabeça lentamente. Outro, sentado ao lado dele, estendeu a mão para a bengala, com o maxilar cerrado. Virei-me para o juiz, mas eu estava falando com todos. Não usamos esses uniformes para ganhar medalhas. Usamos-los porque acreditamos em algo maior do que nós mesmos. Não servi para voltar para casa e ser tratado como uma ameaça, um fardo ou uma mentira. Alguém bateu palmas. Só uma vez, mas depois outros se juntaram. Não todos, não aqueles de blazer sob medida que provavelmente jogavam golfe com pessoas como Brian, mas o suficiente. O suficiente para saber que eu não estava mais sozinho. O juiz levantou a mão. O silêncio se instalou. O promotor assentiu. Sem mais perguntas. Clary ficou imóvel. A mão de Brian se contorceu sobre a gravata. Meu pai, impassível como sempre, olhava para além de mim. O juiz inclinou-se para a frente. Dado o volume e a substância das provas apresentadas, este tribunal prosseguirá com o julgamento criminal completo daqui a 6 semanas. Todos os pedidos de arquivamento foram negados. Todas as ordens de restrição e bloqueios de propriedade atuais permanecem em vigor. Exalei, só um pouquinho. Não tinha acabado, mas já tínhamos superado a negação, a dúvida. Agora era real. O tribunal entrou em recesso. Recolhi minhas anotações, desci do banco e cruzei com o olhar daquele veterano da marinha no banco de trás. Ele me assentiu. Só isso, mas disse tudo. Virei-me para o corredor. Clary já estava enfiando a mão na bolsa, os dedos se movendo rapidamente pelo celular. Ela não olhou para mim, mas eu vi. Ela abriu o aplicativo de fotos, percorreu fotos de jantares em família, feriados e retratos sorridentes de anos anteriores. Tocou em uma pasta, depois em outra. Clary pegou o celular discretamente e apagou todas as fotos de Naomi das redes sociais da família. Eles tentaram destruir todos os meus vestígios, mas eu havia arquivado tudo, até os crimes deles. Sentei-me de pernas cruzadas no chão do meu apartamento, o zumbido suave do meu laptop criptografado preenchendo o silêncio. O disco rígido externo repousava ao meu lado como uma bomba-relógio, uma que eles tinham esquecido que eu possuía. Meus dedos tremeram levemente ao conectá-lo, não por medo, mas por contenção. O diretório de arquivos foi carregado. A primeira pasta tinha 7 anos, o nome legado. Lá dentro, havia cópias digitalizadas de contratos, correspondências e fotos granuladas de câmeras de vigilância de anos anteriores. Antigamente, eram minha apólice de seguro. Agora, eram uma arma carregada. Clary deve ter presumido que tinha apagado tudo. Ela sempre teve um talento para a arrogância, mas não contava que eu fizesse backup de todos os discos que usei. Ela não contava com um software de recuperação de nível militar.
e com certeza não contava que eu voltasse com uma equipe jurídica. Enviei um ping para Kayla com um lote de arquivos, criptografados e com registro de data e hora. Em segundos, ela respondeu: entendi. Metadados correspondentes confirmam a criação a partir do IP residencial da Clari. Isso é ótimo. Em seguida, liguei para Ruth. Estou entrando, eu disse. E não estou sozinha. Estou trazendo fantasmas. Ela não fazia perguntas. Ruth nunca fazia quando minha voz soava assim. No escritório da empresa no centro da cidade, Ruth esperava na sala de reuniões, mangas arregaçadas, olhar atento. Deslizei o drive sobre a mesa como uma peça de xadrez. Contratos processados por meio de fornecedores de fachada, eu disse, abrindo o arquivo. Todos encaminhados pela Maritech e pela Raven Rhodes. Olha, este é um contrato de aquisição falsificado para peças de drones. O mesmo modelo que usamos para inspecionar no Kuwait. Ruth franziu a testa. Você está me dizendo que eles reutilizaram documentos da defesa para mascarar ordens falsas? Não apenas reutilizados, modificados. Depois, executaram ciclos de pagamento por meio de fornecedores fictícios, usando endereços que correspondiam aos cadastros do meu pai dos anos 90. Eles ressuscitaram seus antigos negócios no papel claro e gerenciava o roteamento. Brian fazia a lavagem de dinheiro. Meu nome era o responsável por legitimá-los. Ela abriu o laptop e carregou os arquivos na nossa petição oficial ao tribunal. Vou adicioná-los à declaração juramentada. O tribunal vai querer uma cópia autenticada. Sem problemas, respondi, pegando um segundo drive. Tenho 3. Uma notificação soou. Kayla novamente, para sua informação, o Brian tentou limpar o rastro de metadados dele há 2 dias, mas ele não sabia que tínhamos o backup da sua última verificação do sistema operacional. Ele está ferrado. Encaminhei a mensagem para Ruth, que soltou uma risada seca. Clara e Brian pensaram que apagar arquivos o salvaria. Eles subestimaram uma mulher treinada para extrair segredos de Estados-nação. Observei a arquivar os documentos no repositório federal. Um por um, cada recibo falsificado, cada registro de propriedade intelectual, cada assinatura digital manipulada passou a ser admissível. Mas o momento que me fez congelar não foi técnico. Foi pessoal. Uma pasta, lá no fundo do arquivo, intocada, intitulada Originais da Família Ali. Meu coração disparou. Cliquei. Entre recibos e registros de e-mail, um vídeo carregou, granulado, mas nítido. Era meu avô em seu escritório no dia em que assinou o testamento original. Sua voz, inabalável: esta casa é da Naomi. Ela é aquela que nunca partiu, nem em espírito. Confio nela para mantê-la segura. O documento estava visível sobre a mesa, inalterado, assinado, datado, o mesmo que eu havia mostrado a Ruth semanas atrás, mas agora com confirmação registrada. Nós duas olhamos fixamente para a tela. Esse é o seu martelo, sussurrou Ruth. Concordei. Hora de atacar. Nesse momento, meu telefone vibrou. Um número anônimo. Quase ignorei. Então vi o assunto, e-mail interno, cópia encaminhada. Eu abri, de um disclosed @ravenanet para redigido. Assunto, urgente. Mensagem: se Naomi abrir a boca, não perderemos apenas bens. Perderemos nossa liberdade. Precisamos agir rápido antes que a data da audiência mude. Passei o telefone para Ruth. Eles estão em pânico, disse ela, lendo. Deixe-os, respondi. O telefone dela vibrou em seguida. Ela atendeu e ouviu em silêncio, com os olhos semicerrados. Entendido. Vamos nos preparar adequadamente. Ela desligou e me olhou fixamente nos olhos. Era o Ministério Público Federal. Com base nessas novas evidências e no risco de fuga, eles estão adiando o julgamento. Recostei-me na cadeira, a adrenalina percorrendo meus membros. Estava acontecendo. A linha do tempo estava se fechando a nosso favor.
A beira do penhasco onde estávamos dançando tinha acabado de se mover sob seus pés e, dessa vez, não era eu quem estava prestes a cair. Ruth recebeu uma mensagem da promotoria. O julgamento poderia ser adiado devido ao risco de fuga. Eles tinham seus segredos, suas manipulações e um ao outro. Mas eu tinha algo mais perigoso, a verdade sob juramento. Brian Allie saiu da sede da Raven Holdings pela última vez sob um enxame de câmeras piscando. O comunicado à imprensa havia sido divulgado poucos minutos antes. Devido à investigação federal pendente, Brian Allie foi colocado em licença por tempo indeterminado, aguardando revisão interna. A empresa o dispensou no instante em que a lista de indiciamentos vazou para contatos da mídia. Ninguém queria seu nome ligado a uma conspiração federal. Ao mesmo tempo, Clary Allie estava do outro lado da cidade, num escritório de advocacia que cheirava a mogno velho e desespero. Ela estava sozinha. Sua postura não era mais esguia. Sua voz falhou enquanto ela tentava formular sua declaração. Fui manipulada pelo meu marido e meu pai, disse ela ao promotor assistente. Eu não sabia dos detalhes. Eu estava seguindo ordens da família. Foi uma aposta arriscada e barata. Mas o desespero faz as pessoas se jogarem debaixo do ônibus mais rápido do que a tinta de uma intimação seca. De volta ao escritório de Ruth, assisti às imagens que se desenrolavam no noticiário. O rosto estoico de Brian, cercado por guarda-costas. Clary se escondendo sob o casaco na escadaria do tribunal. Mas o que me fez parar foi a imagem do meu pai. Ele estava parado dentro do que costumava ser a casa da família, com as mãos tremendo enquanto gritava ao telefone. O vídeo, gravado por um repórter local, mostra-o dando um soco em uma mesa de centro de vidro, quebrando-a em pedaços irregulares. O vídeo foi reproduzido repetidamente. Patriarca da família perde a compostura em meio a escândalo. A leitura de Chiron. A narrativa pública está mudando, disse Ruth, sem tirar os olhos da pilha de documentos. Eu sei, murmurei. Eles estão se desfazendo mais rápido do que eu esperava. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do correio. Abri o envelope e encontrei uma carta escrita à mão. O papel de carta era delicado, ligeiramente amarelado nas bordas. A caligrafia era cuidadosa e antiquada. Naomi, eu fiquei de fora por tempo demais. Sua mãe e eu já fomos próximas. Eu sabia da casa. Eu sabia que seu nome estava no testamento. Eu também sabia que ela deixou que o mudassem. Me desculpe por não ter falado antes. Margaret Lewis. Margaret era amiga da minha mãe, uma daquelas mulheres que organizavam brunches, que sempre me perguntava como eu estava, mas nunca me ouvia de verdade. E, no entanto, agora, lá estava ela, atravessando anos de silêncio para dizer: eu sabia, fiquei quieto e me arrependo disso. Dobrei a carta lentamente. A verdade tem um jeito estranho de vir à tona, disse eu, colocando-a ao lado da pilha crescente de evidências. Naquela noite, o Tribunal Federal realizou outra sessão fechada. Desta vez, a juíza estava pronta. O tribunal encontra causa suficiente para congelar os ativos financeiros de Clary Allie, Brian Allie e Henry Allie, anunciou. Com efeito imediato, essas contas serão colocadas sob sigilo investigativo e sujeitas à auditoria. O momento era estéril, processual e devastador. Tudo o que haviam construído por meio de fraude estava agora sob escrutínio. Sua liquidez evaporou em minutos, casas, carros, ações, fundos para a faculdade, tudo se esvaiu. O império construído sobre o meu silêncio estava desmoronando, tijolo por tijolo. Fiquei do lado de fora da escadaria do tribunal enquanto o vento aumentava. O céu estava manchado com a cor da noite que se aproximava. Repórteres se aglomeraram perto dos portões. Alguns chamaram meu nome, mas eu os ignorei. Então meu telefone tocou. Era um número que eu não via há anos. Naomi, disse a voz, trêmula, insegura, familiar. Minha mãe. Ela não disse mais nada, apenas meu nome. E naquele breve silêncio, pude ouvir tudo o que ela não disse: arrependimento, medo, talvez até culpa. Segurei o telefone no ouvido e não falei nada. Deixei que ela se sentasse.
Deixei que ela sentisse, pela primeira vez, como era estar sozinha do outro lado da linha. Naomi recebeu um telefonema da mãe. Ela me implorou do lado de fora do tribunal: por favor, Naomi, não nos estrague. Olhei nos olhos dele e disse: você fez isso sozinho. Era fim de tarde, a luz projetava longas sombras sobre os degraus do tribunal. Eu tinha acabado de revisar o briefing final com Ruth quando o vi parado perto da coluna de mármore no corredor, não de terno, mas com seu velho casaco de lã. Sua gravata estava torta. Seu rosto estava pálido. Ele parecia menor do que eu me lembrava. Não diminuí o passo até quase passar por ele, mas então ele falou, baixo e rouco: Naomi. Virei-me. Senhor Ali, disse eu, secamente. Seu rosto se contorceu ao ouvir o título. Não faça isso. Eu sou seu pai. Você perdeu o direito a essa palavra no dia em que me apagou de tudo, eu disse. Ele se aproximou. Eu não sabia que chegaria tão longe. Você não se importou, corrigi. É isso que você quer dizer? Cometi erros, disse ele, com as mãos abertas, suplicante. Estávamos tentando proteger a família. Falsificando documentos, roubando minha casa, lavando dinheiro por meio de uma empresa que usou minha autorização? Isso é proteção? Ele desviou o olhar, com o maxilar tenso. Eu estava com medo. Não, você estava orgulhosa, eu disse. Você não suportou que sua filha voltasse de uniforme em vez de vestido, segurando medalhas em vez de convites de casamento. Seus olhos piscaram. Isso não é justo. Não, respondi baixinho. O que não foi justo foi você não ter vindo à minha cerimônia de aposentadoria. Lembra? Quando liguei e convidei você, disse, e cito, isso não é motivo para se gabar. É só um emprego. 25 anos de serviço, e você reduziu tudo a nada. Ele engoliu em seco. Clara estava passando por um momento difícil. Clara estava sempre passando por alguma coisa, eu disse, com a amargura crescendo. E você sempre teve tempo para ela, para Brian, mas nunca para mim. Ele não discutiu. Em vez disso, baixou a voz. Você já nos humilhou, com as acusações, as audiências, a cobertura jornalística. Por favor, Naomi, não deixe isso ir mais longe. Eu ri, curta e secamente. Você acha que isso é sobre humilhação? Isso destruirá nosso nome, ele sussurrou. Nosso nome, repeti. Você apagou meu nome do testamento, dos registros familiares, de tudo. Entrei em pânico, disse ele. Deixei Clary me convencer. Você assinou. Você sabia. Ele não respondeu. Depois de um momento, estendeu a mão, trêmula, pairando perto da minha. Sei que falhei, mas ainda sou seu pai. Olhei fixamente para aquela mão. Por um segundo, vi o homem que um dia segurou a minha no caminho para a escola, que um dia ajudou a consertar a corrente da minha bicicleta. Mas então me lembrei do assento vazio na minha nomeação de oficial, do silêncio após minhas missões, da casa para onde eu voltava apenas para ser expulsa como uma estranha. Não apertei a mão dele. Atrás dele, eu a vi, minha mãe, parada perto da beirada da colunata. Ela não se aproximara, mas observava. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, os olhos vermelhos. Eu não te odeio, eu disse a ele. Mas não posso te perdoar em nome da justiça. Ele estremeceu. E a justiça, eu disse, está chegando, quer você peça misericórdia ou não. Ele se virou então, ombros curvados. Passei por ele sem olhar para trás. Ao chegar ao pé da escada, senti alguém ao meu lado, minha mãe. Ela não me olhou nos olhos, mas sua voz quebrou o silêncio. Se eu tivesse feito escolhas diferentes, talvez você não sofresse tanto. Olhei para ela por um longo segundo e continuei andando. Minha mãe se aproximou e sussurrou: se eu tivesse escolhido diferente, talvez você não sofresse tanto. Levaram tudo. Mas eu saí daquele tribunal com meu nome, minha honra e a justiça do meu lado. O tribunal estava mais silencioso do que eu esperava.
Após todas as semanas de audiências, petições e interrogatórios, o dia de hoje pareceu calmo, definitivo. Não houve gritos, nem drama, apenas o martelo, o tom sereno do juiz e o peso das consequências sendo gravadas na história. Sentei-me ao lado de Ruth, nossos ombros mal se tocando. Do outro lado do corredor estavam Clary, Brian e meu pai, enfileirados como réus em uma foto que eu nunca imaginei que veria. O rosto de Clary estava pálido, o maxilar travado. Os olhos de Brian se moviam nervosamente ao redor. Meu pai parecia velho, não pela idade, mas pela erosão, o lento desmoronamento da arrogância sob a verdade. A voz do juiz ecoou: Clary Ali, 6 anos sob custódia federal. Brian Caldwell, 8 anos. Edward Ali, 10 anos sem liberdade condicional. Uma inspiração profunda percorreu o tribunal. Então, silêncio novamente. Nenhum aplauso. Nenhum grito. Não sorri. Apenas acenei uma vez para Ruth, que fechou a pasta e colocou a mão delicadamente sobre a minha. Não era vitória o que eu sentia. Era a realização. Lá fora, a imprensa se aglomerava. Mas as primeiras pessoas que vi foram os veteranos, homens e mulheres em uniformes desbotados, alguns apoiados em bengalas ou cadeiras de rodas, outros com fitas orgulhosamente presas em jaquetas gastas. Um deles, um homem com uma perna protética e olhar suave e firme, deu um passo à frente e estendeu a mão. Coronel Ali, disse ele. Apertei a mão. Não fomos esquecidos, disse a ele. Ele assentiu. Não enquanto pessoas como você ainda estiverem de pé. Os flashes das câmeras iluminaram minha visão periférica. Um repórter gritou: Você os odeia agora, depois de tudo isso? Olhei para o céu por um instante. O sol rompia a neblina da manhã. Um calor tocava meu rosto. Eu não carrego ódio, eu disse. Eu carrego clareza. Desci as escadas lentamente, com Ruth ao meu lado. Isaac esperava perto do carro, e Kayla fez um sinal de positivo do outro lado do estacionamento. Eles eram mais do que aliados. Eles eram a família que eu escolhi. Não voltei para casa. Não precisava mais dela. O que eu queria nunca foi tijolo e madeira. Era o direito de pertencer à minha própria história. Semanas depois, eu estava dentro da biblioteca do Serviço de Defesa, olhando para o muro de consagração. Era feito de granito escuro, com os nomes daqueles que contribuíram para a segurança nacional de maneiras extraordinárias gravados. Eu já tinha passado por ali uma vez, quando era um jovem cadete, sussurrando promessas baixinho. Naquela época, parecia um monumento para os outros, intocável. Mas agora, lá estava, Coronel Naomi Ali, Comando Cibernético, OIA de 2000 a 2023. Valor, serviço, integridade. Nenhum retrato de família significou tanto. Nenhuma herança jamais se comparou. Enquanto eu estava ali, com meu reflexo borrado na pedra polida, senti lágrimas ardendo nos olhos. Mas não chorei. Permaneci de pé. Na biblioteca do Serviço de Defesa, meu nome estava gravado na parede de dedicatória. Fiquei diante dela, com os olhos marejados, mas calmo. Eles a despojaram de seu nome, de seu lar e de sua dignidade, acreditando que ninguém jamais acreditaria em um suposto soldado quebrado. Mas, no final, foram as mentiras deles que foram desvendadas sob juramento, e a verdade dela permaneceu inabalável. A justiça não chega em barulho ou vingança. Ela chega na coragem silenciosa de alguém que se recusa a permanecer apagado. Quando a injustiça é enfrentada com coragem inabalável, o veredito final pode ecoar por toda a vida. Algumas batalhas são travadas em silêncio, nos tribunais e nos corações daqueles que foram traídos. E às vezes, o guerreiro mais silencioso é aquele que vence mais alto. Curta, compartilhe e comente suas impressões abaixo. Digite 1 se esta história ressoou com você ou 2 se você acha que poderia ter terminado de forma diferente.